A paz do Senhor, amados, sejam bem-vindos à nossa live. Eu creio que hoje vai ter muitas coisas do Senhor, mais uma porção do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós cremos que na sexta-feira nós tivemos aí um momento tão lindo na presença do Espírito Santo. Eu creio que hoje não vai ser diferente, em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos onde você está e nós vamos declarar a palavra do Senhor, que está em Efésios, como uma forma de oração, para declarar que a força do Senhor está sobre nós, em nome de Jesus. Feche seus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar, assim como diz a tua palavra nessa noite, que nós nos tornamos mais fortes, porque nós vivemos unidos com o Senhor, e nós declaramos que recebemos da tua força, e o seu grande poder está sobre nós. Nós nos revestimos de toda a armadura escrita na tua palavra, porque nós estamos firmes contra toda cilada do diabo. Nós queremos declarar, Senhor, que nós estamos lutando contra principados e potestades. Não são contra pessoas, não é contra o governo, mas nós queremos declarar, Deus, que nós somos contra todas as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. E nós queremos declarar que o poder do Senhor está sobre nós. Pai, em nome de Jesus, nós pegamos toda a armadura descrita na tua palavra, porque nós declaramos que quando vier os dias maus, nós enfrentaremos com toda a força, e assim nós iremos resistir a todo ataque do inimigo. Nós iremos lutar até o fim e continuaremos firmes nos teus preceitos, sem recuar jamais. Portanto, nós estamos preparados, usando de toda a verdade, nos vestindo da couraça da justiça, calçando os sapatos, que é a prontidão em anunciar as boas novas do Evangelho da Paz. Nós também, Pai, tomamos posse da fé como escudo para a nossa vida, porque nós cremos que nós seremos protegidos de todos os dardos inflamados do maligno. Nós recebemos também, Deus, a salvação, porque nós declaramos que a tua palavra também é como espada, e o Espírito Santo de Deus conduz os nossos lábios para liberar a palavra do Senhor. E nós declaramos essa noite que tudo que nós iremos fazer, Pai, orando a Ti, nós faremos de acordo com o Teu Espírito Santo. Nós ficamos alertas, não vamos desanimar, e vamos orar em todo o tempo pelo povo de Deus e por aqueles que necessitam de uma palavra de paz, de ânimo, de encorajamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crer, você pode se alegrar nesse dia. Você pode se alegrar nesse dia e começar a agradecer a Deus por essa palavra liberada sobre você. Nós cremos que o melhor lugar onde nós podemos estar é na casa do Senhor, é na presença dEle. Não somente quando estamos aqui no templo, mas quando nós estamos reunidos no nome dEle. Isso se torna casa. A presença dEle inunde, invade o lugar onde nós estamos. E é essa presença que nós queremos estar nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Jesus, eu amo estar em tua presença. Quero me entregar a ti cada dia mais, pois não há lugar melhor do que estar em tua casa, pois um só dia, Senhor, vale mais pra mim que 1000 dias em outro lugar. Quero estar junto do meu amor. O canal encontro casa, a andorinha no seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. Que legal! O canal encontrou casa, a andorinha no seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. Nós amamos estar diante de ti, Deus. Aleluia! Jesus, eu amo estar em tua
tua presença. Quero me entregar a ti cada dia mais, pois não há lugar melhor do que estar em tua casa. Pois um só dia, Senhor, vale mais pra mim que mil dias em outro lugar. Quero estar junto do teu amar. O portal encontrou casa, a andorinha no seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. O portal encontrou casa, a andorinha no seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. Não consigo parar, quero te adorar. Não consigo parar, quero te exaltar. Não consigo parar, Senhor, quero te abraçar. Não consigo parar, quero te adorar. Não consigo parar, quero te exaltar. Não consigo parar, Senhor, quero te abraçar. O portal encontrou casa, a andorinha no seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. Os teus altares, Senhor. Os teus altares, Senhor. Os teus altares, Senhor. Aleluia! Nós declaramos essa noite que o nosso Deus, Ele é poderoso para nos tornar muito mais do que vencedores. Muito mais do que vencedores. E é isso que nós queremos declarar. A palavra de Deus liberada sobre nós. A palavra de vida. Poderoso para vencer, rei de glória e poder, sobre a terra, céu e mar. Derrotou o inimigo, sobre a morte livrou. Hoje reina soberano sobre os céus, tu és Senhor. Poderoso para vencer, rei de glória e poder, sobre a terra, céu e mar.
por ti. Obrigada, Pai. Aleluia. Vamos continuar louvando e adorando ao nosso Deus. Aleluia. Erguemos as mãos pra adorar e clamarmos a ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor. Digno és do meu amor, só tu és, todos dirão que és tu, sim és tu, tu és Santo Deus, Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Erguemos as mãos pra adorar e clamarmos a ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor. Digno és do meu amor, só tu és, todos dirão que és tu, sim és tu, Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu amor, só tu és, todos dirão que és tu, sim és tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és lindo. Obrigada porque nós temos a revelação de que somos morada. O Senhor deixou para nós o Espírito Santo de Deus para cuidar de nós, para ser o nosso melhor amigo.
Que nós possamos nessa noite, mais uma vez, sermos embriagados por esse Espírito. Aleluia, o Espírito vem, vem. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Nessa noite, oh vem, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar a esperança viva em tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta
tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. Encha, Senhor, enche este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Peça na sua casa. Santo Espírito, tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo nos meus filhos. Tu és bem-vindo no meu casamento. Venha sobre nós essa noite. Vem inundar com a tua glória. É o desejo do meu coração. Nós queremos ser inundados, cheios. Aleluia! Vamos provar. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença e real. Vamos provar a tua glória e bondade. Oh, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar.
Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Vem mandar encher o meu coração. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, oh Senhor, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Maravilhoso Pai, como é bom estar mais uma vez na Tua santa presença, em louvor e adoração, porque nascemos para o louvor da Sua glória, nascemos para Te adorar. A Tua palavra diz que o Senhor busca adoradores, e nós queremos ser estes adoradores. Não somente adoradores da música, mas adoradores da vida, adoradores do coração. Que nós possamos compreender que o nosso testemunho de vida é a melodia que devemos entoar em todo o tempo da nossa vida, para Te glorificar, exaltar e bendizer, porque somente Tu és Deus, Senhor, Salvador. Não temos outro além de Ti. Seja entronizado neste momento. Te coroamos. Recebe, Senhor, o nosso amor, porque entendemos que a adoração é o amor correspondendo ao amor. A Ti toda exaltação. Ser glorificado, ser bendito, hoje e todo sempre, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Como é bom estar mais uma vez com você. Você está abrindo a sua casa para que a palavra de Deus entre e a bênção tome conta de cada um e também deste lugar. Eu gostaria de agradecer a Deus pela sua vida e por você estar conectado aí do outro lado neste culto online. É muito bom nós entendermos o que nós estamos fazendo aqui, porque não é entretenimento, nós não estamos passando tempo, nós estamos cultuando. Eu gostaria até de pedir à minha equipe, por favor, para que eles cultuem comigo, para que eles intercedam comigo. Não é hora de bate-papo, não é hora de ficar em WhatsApp, não é hora de fazer qualquer outra coisa a não ser cultuar a Deus. Eu gostaria de pedir, por gentileza, a seriedade da nossa equipe, para que possamos continuar juntos e desenvolvendo este trabalho lindo, porque ou nós atraímos a unção de Deus, ou nós quebramos o mover no nosso meio. É muito importante que nós estejamos todos unidos no mesmo espírito, numa mesma unção e no mesmo propósito. Eu gostaria que a nossa equipe levasse isso ao pé da letra, porque é muito sério o que nós fazemos aqui. E o que nós produzimos aqui, não na nossa própria força, mas movidos pelo Espírito Santo de Deus, vai alcançar quem está neste momento conectado conosco. Eu gostaria de aproveitar logo no começo desta minha fala e reproduzir o que falei no culto de sexta-feira. Eu brinquei, mas falei muito sério a respeito de alguns irmãos que estavam desviados das mídias sociais ou do nosso culto, porque
temos sentido a falta de alguns deles, que não têm conectado, que não têm participado, interagido. E eu costumo dizer que esta quarentena, ela vai definir algumas coisas. Ou esta quarentena te aproxima de Deus, ou esta quarentena te afasta de Deus. Eu não sei o quanto é importante para você comer do pão da vida e beber da água que só Jesus pode dar. Eu não sei o quanto é importante para você receber algo do céu, porque nós temos sido envenenados por aquilo que é da terra. Nós ligamos a TV e assistimos estarrecidos às notícias de última hora. Entramos nas redes sociais e somos assaltados, roubados na nossa esperança. Hoje temos que tomar muito cuidado e vigiar, porque o inimigo das nossas almas tem disparado setas mortais para nos tirar da presença do nosso Deus. E que tudo isso que esteja acontecendo seja para você a bênção de Deus te alcançando. Transforme a maldição em bênção. Você deve saber quais são as intenções do inimigo. Você deve descobrir quais são os seus ardis, as suas armadilhas, os seus intentos. E você deve desbaratar, você deve minar, você deve frustrar. Aquele caminho que o diabo quer te levar, você diz: não, eu não posso. Por exemplo, você que estava sem namorar, Deus te deu alguém. Ao invés de você se tornar mais espiritual em gratidão a Deus, você se torna uma pessoa carnal, mundana, pecaminosa. Isso entristece o coração de Deus. Eu estou falando a nossa família, fé cristã. Eu estou me dirigindo à igreja. Por exemplo, Deus te dá um trabalho. Ao invés deste trabalho te proporcionar uma vida de gratidão a Deus, você de repente se esfria espiritualmente, tem agora novos amigos e não tem mais o mesmo fervor. Como é importante você compreender o que é que o inimigo quer fazer, ou que ele já está fazendo. Igreja não é lugar para frequentar. Igreja é lugar de pertencer. A igreja que Deus te colocou é o vaso que Ele te plantou, para você criar raízes profundas, para você crescer, florescer e dar frutos. Tudo que o diabo quer é impedir esse processo. Imagina só, você que caminha com Deus em comunhão, retidão e justiça, você que teme o seu santo nome, de repente, certas coisas, principalmente neste momento de esfriamento espiritual, pode te levar a viver uma vida longe de Deus. Você pode ser religioso, você pode dizer que faz parte de uma igreja ou de uma célula, mas na verdade o seu coração está longe dele. Esta questão de espiritualidade, nós conseguimos identificar, porque as pessoas, elas mudam na sua linguagem, no seu comportamento, nas suas atitudes. Os seus pensamentos sofrem uma metanoia, o mesmo os seus sentimentos. Nós somos confrontados com a palavra da vida e descobrimos que tudo que nós vivíamos não era vida de Deus, era vida nossa. E colecionamos traumas, frustrações, decepções, desilusões, derrotas, fracassos,
Tudo porque nós achamos que o nosso caminho é melhor do que o caminho de Deus. Queremos ser independentes da sua graça e viver segundo o nosso coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então eu quero dar uma palavra para você. Líderes de célula, procurem arrebanhar cada um que faz parte da rede e da célula. Esta semana, por favor, ligue para eles, pergunte como eles estão, pergunte como é que está a vida deles com Deus, porque se nós nos distanciarmos daquilo que para nós é santo, vamos viver o profano sem perceber, vamos ser contaminados. Você não pode permitir que a sua fé seja diluída, e tudo começa com uma contaminação. Não permita que o teu coração seja assolado, e que a sua mente se confunda. A palavra de Deus diz que nós não seremos enganados e nem confundidos. O que eu gostaria é que neste momento da nossa história, homens de Deus se levantassem no poder do Espírito Santo para uma vida de busca, uma vida de entrega, uma vida de quebrantamento. Nós precisamos orar como nunca. Ainda o cenário é de morte. Muitos estão vivendo em pânico. Tudo isso que nós estamos passando não é ficção, é realidade. Nós precisamos clamar ao Deus do céu e suplicar a Ele para que a sua graça nos envolva. Precisamos da sua proteção, guarda e livramento. Você não pode viver de uma forma alienada. Não permita que aquilo que é deste mundo tire você dos caminhos. Você é de Deus. Você nasceu para o louvor da sua glória. Você nasceu para o louvor da sua glória. Vou repetir, você nasceu para o louvor da sua glória. Viva mais para Deus, menos para você, e você será recompensado. O galardão de Deus, o prêmio, a resposta é certa. Seja de Deus, não só de forma teórica, mas de forma prática. Não busque Deus só quando estiver com problemas, dificuldades e lutas. Não. Tenha uma vida de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, por aquilo que Ele fez e por aquilo que com certeza Ele fará em nome de Jesus. Você não é qualquer um. Você tem a marca dele em você, a marca da promessa. Seja você um testemunho vivo neste tempo profético. Esta palavra que eu estou falando vale também para os nossos líderes, porque eu como pastor, eu preciso pastorear, e eu quero ver o interesse de alguns irmãos, principalmente aqueles que têm ambição ministerial, aqueles que serão indicados para serem pastores num futuro bem breve, os nossos futuros presbíteros, futuros diáconos. Esta palavra também é para aqueles que já estão exercendo o ministério. Preste atenção, quarentena não é férias, não é folga, não é greve da parte das coisas de Deus. É a hora de nós estarmos mais juntos e mais próximos. Então eu confesso a vocês que eu estou avaliando a possibilidade da consagração de alguns ou não. Por quê? Tem que ter iniciativa, tem que ser envolvente, tem que influenciar, tem que levar outras pessoas para mais perto de Deus e não assistir à sua derrota. É a hora da igreja se apresentar. O problema é que nem todos os líderes são igreja de fato, porque cada um busca
as coisas do seu próprio interesse. E nós não podemos viver assim. Uma oração que eu faço todos os dias é: Deus, me ensine a amar gente, vidas, almas, pessoas. Eu confesso que não é fácil, mas você deve ver Jesus nelas. Muitas coisas podem acontecer, elas podem te ferir, elas podem ser tudo aquilo que você não gostaria que elas fossem, mas do mesmo jeito que Deus teve misericórdia de você e tem, vamos ter destas pessoas também. Onde que está o nosso amor pelas pessoas? E este momento é um momento que será marcado por aqueles que amam, e quem ama pastoreia, quem ama cuida, quem ama se coloca à brecha. Esta é a minha palavra para a família Fé Cristã, para o nosso corpo de governo, para o nosso presbitério ou presbiterato, para a nossa diaconia e para os nossos líderes. Nós precisamos levar a sério o que é culto a Deus. Conversei com o irmão, ele falou: pastor, já faz mais de mês que a gente está sem igreja e os cultos fazem muita falta. E eu disse: querido, você tem acompanhado os cultos online? Ele falou: não. Eu disse: por quê? Ele disse: não sei te explicar por quê, mas eu não tenho acompanhado. Eu falei: irmão, eu não acredito, você não é líder da nossa igreja, porque nós temos visto pessoas tão apaixonadas por Deus. Como é que você vai ficar um mês sem comer, sem beber? Fisicamente ele está em pé, mas espiritualmente ele está quase morto. É hora de um despertamento, amados. É hora de nós entendermos a realidade espiritual que estamos vivendo. Eu estou falando com a família Fé Cristã, eu estou falando dos irmãos, das irmãs. Pega o link do culto, envia, manda, compartilha. Se não, online, ao vivo, conosco, depois. Você precisa ajudar estas pessoas que estão se perdendo. Então eu brinquei falando muito sério. Alguns irmãos já estão desviados da programação online, não é? Da igreja da internet. Mas não vai ficar sempre assim, não. Logo, em nome de Jesus, nós vamos voltar. Esta é a nossa oração, e que tudo possa ser diferente, que possamos dizer e comparar o antes da quarentena e o depois da quarentena, e que você possa, em nome de Jesus, continuar firme e forte na presença deste Deus. Não permita que a frieza, a insensibilidade e a indiferença tomem conta de você. Sua vida espiritual é muito importante para Deus. Semana que vem nós vamos ter a nossa ceia, e eu gostaria que vocês se preparassem já para a semana que vem. Mais uma semana de quarentena, onde nós faremos o nosso culto de ceia via internet, online. Isso é triste, mas nós precisamos nos unir. O marido tem se transformado no homem da casa, no sacerdote do lar, no cabeça, não no sentido de autoritarismo, mas no sentido de autoridade espiritual, porque muitos dos maridos não estavam exercendo o seu sacerdócio. Geralmente é a mulher que ora e sozinha, é a mulher que busca Deus e sozinha. Muitas vezes o homem é preguiçoso, indolente, a mulher vem para a igreja, o homem fica em casa. Está na hora de mudar isso, do marido entender: eu sou um sacerdote da parte de Deus, eu preciso levar minha família para Deus, ter o culto doméstico,
ter o seu momento de oração, de quebrantamento, de busca, de intercessão, ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, confessar a palavra, enfim, permitir que o Espírito Santo de Deus, neste momento, possa atuar na sua casa, no seio do seu lar, no meio da sua família. Nós temos visto tantas famílias com problemas, isso independente de pandemia. É claro que a pandemia, de certa forma, agravou este quadro, mas nós entendemos que é a falta de Deus na casa. Você pergunta para o marido: você ora? Não. Pergunta para a esposa: você tem orado? Ela disse: estou desanimada. Pergunta para as crianças só querem saber de joguinho, só querem saber de séries, só querem saber de filmes, só querem saber de passear, ou sei lá do que. Queridos, quando nós passamos os princípios e valores para as nossas crianças, a Bíblia diz assim, que nós devemos ensinar o caminho às nossas crianças desde cedo, para que quando elas cresçam, não se desviem dele. Não é ensinar religião, elas precisam ter uma experiência real com Deus, e pode ter certeza que na sua grande maioria, o temor de Deus vai brotar no coração delas. Elas não vão se envolver com droga, com alcoolismo, com certos vícios. Vão viver para o Espírito, no Espírito, e não na carne. Então é hora da gente rever estes valores e se posicionar. Amém? Nós temos o nosso aluguel para pagar no dia 11 de maio. Queridos, tanto o aluguel como outros compromissos que nós temos, nós conseguimos negociar algumas pendentes, e isso foi, de certa forma, uma bênção para nós, porque entendemos a realidade dos irmãos. Mas quem cuida desta igreja, deste ministério, é Deus, e aqueles que são parceiros de Deus, aqueles que não entregam alguma coisa porque o pastor é apelativo nas suas mensagens. Nós não estamos aqui para explorar a fé, e muito menos para vender milagres. Nós estamos aqui porque amamos a Deus e a sua palavra, e o nosso compromisso é de pregar este evangelho enquanto vivermos. E Deus nos levantou em Bragança Paulista com este ministério. Estamos aqui com o nosso coração quebrantado nesse período de quarentena, cuidando do povo, estendendo a mão, apoiando no que necessário, e Deus tem nos capacitado e levantado irmãos para que isso seja possível. Amados, nós não falamos certas coisas porque o nosso intuito não é de promoção. Algumas pessoas vão entregar uma cesta básica, fotografam e constrangem quem está recebendo. Nós não fazemos isso. Aproveito para agradecer todos os líderes de célula que se mobilizaram e entregaram as suas cestas no mês de abril. Isso para nós foi assim muito importante para ajudar famílias que estavam realmente precisando e muito. No dia 10, domingo, teremos a nossa ceia. Você pode entregar a sua cesta do grupo. No dia 11, você que é da família Fé Cristã, que faz parte de uma célula, ou que até mesmo está nos assistindo pela internet agora, neste momento, através deste culto online. Reforçando então, eu gostaria de dizer a você que cuida desta igreja e deste ministério, você que foi tocado por Deus,
Você que sabe a importância que tem o seu dízimo, a sua oferta, a sua semente, e cada um faz de acordo com o seu credo. Eu falei na sexta-feira a respeito de que antes muitos gastavam com cigarro, com bebida, com drogas, com prostituição, com balada, e descobriram que o vazio existencial que eles traziam dentro deles nunca foi preenchido com tudo isso, só com Jesus. Você tem um vazio no seu coração que tem a forma de Deus e só pode ser preenchido através de Jesus. Então estas pessoas que eram pessoas que viviam na criminalidade, marginalidade, bandidagem, se converteram. Outras pessoas que estavam estragando a sua saúde, perdendo dinheiro, gastando naquilo que não convinha, agora elas entendem o papel de ser um filho e filha de Deus, alguém que vive para Deus e que de certa forma resgata outras vidas. E conversando com uma pessoa, ela falava a respeito disso, que não concorda. Eu disse: querido, você não precisa concordar. Sabe por quê? O espírita nesse momento está cuidando lá do seu lugar de culto. O maçom, ele está cuidando lá do seu lugar de culto. O católico está cuidando lá do seu lugar de culto. Cada um está cuidando do seu lugar onde presta culto, e nós respeitamos isso. Nós temos um povo que também ama este lugar e contribui com o lugar onde presta o culto. Então, olha ao seu redor, tem muita gente contribuindo mesmo neste momento de crise, com as suas causas e com as suas crenças. E nós não criticamos, nós amamos este povo que precisa de cobertura espiritual, de intercessão, de oração, de Jesus. E nós estamos aqui numa causa legítima, autêntica e verdadeira. E nós sabemos que se existe essa preocupação é porque o inimigo não quer que você seja um colaborador, um contribuinte, alguém que patrocina, coluna forte na casa de Deus. Neste momento de crise, você tem sido tão abençoado por Deus, Deus tem cuidado de nós, e nós cuidamos da sua casa e do nosso lugar de culto. Você pode encontrar as informações para fazer o seu depósito ou transferência na conta da Igreja da Fé Cristã, ali também tem o nosso CNPJ. Você pode fazer a sua oferta no nosso escritório, na nossa secretaria, na nossa administração, que durante a semana está aberta. Nós estamos aqui para atender você, temos cuidado de pessoas psicologicamente, temos cuidado de pessoas adoentadas que precisam de socorro e auxílio, temos um trabalho onde cuidamos de pessoas adictas que estão na dependência química. Nós ajudamos clínicas, nós temos uma parceria, nós cuidamos destas pessoas, acompanhamos estas pessoas. O que nós temos ouvido é uma realidade, esta questão de agressão física à mulher, com a quarentena aumentou, nós temos tido muitos casos neste sentido e temos um trabalho de suporte às famílias e às mulheres por conta da agressão, ameaça, enfim. Por outro lado, nós temos ajudado famílias estendendo a mão com cestas básicas, remédio e
tantas outras coisas. Então, o nosso intuito não é de promoção. O nosso intuito é de ação social, solidariedade, de amor ao próximo, independente da sua crença. E nós queremos cuidar dos nossos irmãos, dos domésticos da fé. Então, seja você alguém usado por Deus, que Deus possa ver você neste momento e te abençoe por conta do seu coração doador. As pessoas que não conhecem a Deus, elas não entendem isso. Na verdade, na nossa igreja, você sabe disso, nós nunca quisemos tirar nada de ninguém. Mas olha o princípio de Deus: para você subir, você tem que descer. Para você ganhar, você precisa perder. Para você viver, você precisa morrer. Queridos, é momento de vermos o agir de Deus. E tira a fé, os olhos, daquilo que são circunstâncias, situações e adversidades. Coloca os olhos na palavra e você vai ver o milagre. Amém? Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, que esta semana e o mais tardar, no dia 11, entregue a sua oferta, para que possamos juntos saldar o aluguel da nossa igreja e outros compromissos, em nome de Jesus. Amém? Na ceia, nós vamos fazer como fizemos na ceia passada. Você vai arrumar a sua casa, você vai decorar a sua mesa, você vai receber os cálices, e juntos nós vamos cear, e vai ser mais uma vez um momento muito lindo e edificante. Eu prometi a vocês um livro, e nós temos aqui um pocketbook. Olha só, nós vamos abençoar você, dar de presente este livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, Deus Não Desiste de Você. É um livro que vai te encorajar, e é um livro também que vai falar muito ao coração de algumas pessoas que possam lê-lo. Quem decorou a sua casa, preparou a sua mesa na ceia passada, poderão retirar durante esta semana este livro aqui na administração, ou quando preferir por conta da quarentena. O Antônio Eiras e a Rose, o Alessandro e a Tamires, o Pedro e a Rose Braga, o Ricardo e a Isabelle, o Cássio e a Adriana, a Débora e Marcos Amaral, o Filipe e a Renata, o Gilson e a Alexandra, o Marcos e a Simone Leme, o Márcio e a Cristiane Nader, o Ivan e a Mara, a Nair Souza e o Mateus Teixeira. São 13 livros que nós vamos presentear a você que arrumou sua casa, decorou a sua mesa para ceia. Eu fiquei muito tocado por conta do Mateus Teixeira, que estava lá na sua sala sozinho com o seu celular e os fones, e ele buscando a Deus ali de forma não solitária, porque ali estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus possa abençoar muito vocês. Hoje é aniversário do Lucas, filho do Francisco. Oi, Lucas, parabéns, viu, querido? Amamos você, sua esposa, seu filhão, glória a Deus. Um beijo no teu coração e um beijo também para toda a sua família. Eu gostaria de falar aqui a respeito destas máscaras. Olha só o capricho, olha só o cuidado, os elásticos. Algumas máscaras, elas puxam a orelha, Elas forçam. Aqui nós temos estas máscaras que são diferenciadas. Nós temos aqui as recomendações de uso e nós temos elas em outras cores. Na verdade, estas máscaras são confeccionadas por uma pessoa amiga e elas têm sobrevivido neste tempo de crise, confeccionando e colocando à disposição as máscaras.
olha só, são todas fechadas, embaladas, seladas. Tem aí umas máscaras que são de outro lugar, não vou dizer da onde. Estão falando que está até contaminada, não sei, mas prefiro usar essa, tá? Eu vou dar o nome, o telefone para você. Você que é empresário, você que de repente tem comércio, você que necessita de fornecedores de máscara. Atenção, 99791 1108. Vou repetir, 99791 1108 ou 97351-8475. Vou repetir, 97351-8475. Se quiser, é só ligar na administração, nós fornecemos o telefone para contato. Quero agradecer ao carinho do Marcos, da Simone, da Flavinha, do Gabriel. Muito obrigado por tanto carinho, por tanto amor, tá bem? Eu vou mandar alguns abraços aqui, alguns estão interagindo conosco. Eu preciso só do relógio para eu controlar o meu tempo, para eu não extrapolar, por favor. Quero agradecer a Elaine, ao Júlio, a família, por tanto carinho, por tanto amor também. Eu amo demais vocês. Vocês são muito especiais para todos nós. Amanhã é o aniversário do Davi. Que Davi? Ah, tá. Ok. Deixa eu colocar esse relógio certinho. Ok. Aniversário do Davi, da Elaine e do Júlio. Parabéns, viu, querido? A gente vai dar um Hot Wheels para você, viu? Hã? Davi é o maior. Vou dar um carrinho do Hot Wheels para ele. Ele faz coleção. Só porque é grandão não pode brincar de carrinho Hot Wheels? Depois de casado eu não sei o que ele vai fazer com aqueles carrinhos do Hot Wheels. Só Deus. Mas ele encontrou uma noiva, que a noiva, de certa forma, vai encontrar um lugarzinho muito especial para decorar a casa com os carrinhos da Hot Wheels. Ele tem quase lá mais de 200, né? Aleluia, glória a Deus. Gabi, um beijo, tá? Olha, você faz uma torta holandesa divina. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Vamos lá. Rosenilde e família, Isamara Braga e família, Dalva Coreno, aleluia. Bianca, família, o Valmor, Valmor, que saudade de você, meu irmão. Naqueles momentos também, né, tão gostosos que a gente passa aí juntos, né? A Janete, suas filhas, a sua família linda, Deus abençoe. Daniel Calegari, família, o Davi Lopes, o José Maurício Bertolini, a irmã Nice, Claudinha, Valério, a irmã Nair, a Natália Teodoro, a Ilane Cardoso, a Rose. Olha, ela é manicure, pedicure. Nós precisamos dar apoio, amados, principalmente neste momento, para aqueles que têm o seu próprio negócio, o seu pequeno negócio, que trabalham por conta, porque esse é um momento de socorro, onde a gente precisa dar as mãos. Então, é por aí. A Maria Conceição, a Neide, o Lucas, a Pedrina, a Marina, o Vanuir, estou sentindo falta do Vanuir, aleluia. A Alessandra Ortiz, o Donizete, família, a Adriana e Cássio, a Fia Prata, que bom que vocês estão aí cultuando conosco. A Rose Amaral, a Laine Andréa, a Sônia Ferreira, o Eric Ramos. Oi, Eric, tudo bem? Família, o Joel Barsotti, a Hortência. Esse irmão aqui é tão especial, tem um carinho muito especial pelo Joel Barsotti, né? O nosso Jesus, né? O Jesus,
não é? Nas peças ele interpreta o Jesus. A Bubu, oi Bubu, não é mais Bubu, né? Tá bom, desculpa, é a Maria Nazaré, tá certo. A pastora Márcia Abraão, Deus abençoe, nós amamos demais essa irmã também. Aliás, nós amamos todo mundo, é redundante, né? A gente ama todos, não é? Quem mais? A Érica Felipe Palácios, a família linda. A filhinha começou a aprender teclado, que legal. A Sheila Ramos, família. A Andressa Freitas, Cristiane Nader, o Márcio, a Rose Fleming, o Douglas, a Gabriele. Está assistindo, graças a Deus, né? Se o pessoal que está aqui na nossa equipe não assistir, misericórdia. A Michele, Luciana Oliveira Santos. Tudo bem, Luciana? Deus abençoe, viu? O Antônio Aparecido. Ô, Antônio, tudo bem, meu querido? A Jaqueline Ferreira. O Leandro. A família. O Cristiano Lopes. A Isadora Ferregutti. Chique, hein? Chique. João Vitor. Deixa eu ver. Ah, o Joãozinho. Ô, Joãozinho, tudo bem? Olha quem está do outro lado, Daniel. Joãozinho. Ele fez faculdade conosco. Muito legal. O Jonathan Júnior está assistindo. Oi, Jonathan, tudo bem? A Mônica Fátima, Deus abençoe muito você, viu, irmã? A Rossane Márcia Salvador, Deus abençoe, Rossane. Rogério Tognetti, irmão muito querido também, uma pessoa especialíssima. Deus te abençoe demais, você e a sua família. A Adri Godoy, a gente tem outra Adri também. A Duda, né? Fez aniversário, acho que dia 15 de abril, um beijo grande. Então, Adri Godoy, o Pedrinho, saudade. Quem mais aqui? O Gustavo Henrique, glória a Deus, hein, Gustavo Henrique, né? Estão aí conectados, né? Não vou perguntar para todo mundo, senão é capaz de alguns estarem no WhatsApp, não vou dizer quem. Nada de WhatsApp. E nada de outros serviços. Aleluia. E a Liliane dos Santos Pereira, a Lila, e às vezes é nome de papai e de mamãe, né? Lila, eu acho que o pessoal conhece ela por Lila, né? E o maridão querido, deixa eu ver quem mais aqui. O William Silva está lá assistindo. Ô William, tudo bem, meu amado? Como é que fala isso aqui? Deve ser chinês, viu? Shai Caio. Não sei, mas Caio. É nós. Aleluia. A Luciana Mariano Magalhães, tivemos aí uma live na sexta-feira, feriado, às 4 da tarde, foi uma bênção. Um abraço para a família Magalhães. E a Kátia Galvão está assistindo também. Muito bem, agora eu vou precisar ministrar a palavra. Tá bem? Vamos juntos? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai amado, que a tua santa palavra possa encontrar lugar em nosso coração, neste momento que ela vai ser ministrada, que possamos ser impactados por aquilo que tu tens preparado para nós esta noite, que tudo aquilo que é impedimento caia por terra. Profetizo mente aberta, desarmada e coração sensível, pronto para receber a semente da tua palavra. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus, e todos digam comigo, amém. Assim seja e assim será. Nós
fizemos uma live na sexta-feira, falando a respeito de oração e intercessão. A intercessão é um tipo de oração. E eu falei sobre oração no Espírito Santo e dos 5 tipos de oração em línguas. E algumas pessoas ficaram curiosas, entraram em contato comigo pelo WhatsApp, por mensagem, ou me ligaram pedindo para que eu falasse um pouco sobre o assunto. E nós fizemos uma breve introdução na sexta-feira, e hoje eu preciso fazer o complemento. Então eu gostaria de pedir a você que depois assistisse a palavra que foi ministrada na sexta-feira, para que você possa ligar uma palavra à outra, para que possamos prosseguir sem fazer a retrospectiva daquilo que já vimos. Mas, para trazer um melhor entendimento aos irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 16, versículo 17. Marcos 16, 17. Diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Vou repetir. E estes sinais seguirão aos que crerem. E a parte final do versículo diz: em meu nome falarão novas línguas. Vou repetir: em meu nome falarão novas línguas. É esse versículo mesmo, né? Conferiram comigo aí? Bateu? Legal? Preste atenção. Quando nós falamos a respeito de batismo no Espírito Santo, existe uma discordância por parte de alguns que confessam a fé em Jesus Cristo, mas não acreditam que a oração em línguas no Espírito Santo é para hoje. Elas dizem: nós acreditamos que era só para a época dos apóstolos. A Bíblia diz assim: e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome falarão novas línguas. Se eles não creem assim, eles não vão falar em outras línguas, eles não vão ser batizados no Espírito Santo, porque para a pessoa receber o batismo no Espírito Santo, ela precisa crer. E alguns dizem: é grossolalia, é hipnose, indução, autossugestão. Ou seja, nós cremos pela fé e por isso recebemos que o batismo no Espírito Santo é para hoje e é revestimento de Deus através do Espírito Santo a sua igreja. Deus nos capacita através dos dons espirituais e através do batismo de fogo, do batismo que purifica, do batismo que limpa, do batismo que santifica. Nós acreditamos na importância do orar em línguas, enquanto alguns irmãos não acreditam. Nem por isso eles não vão para o céu. Nós cremos que salvação vem pela graça mediante a fé. Se a pessoa crê em Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, nós cremos que ela está salva. Agora, o batismo do Espírito Santo não é só um complemento, é algo fundamental, extremamente necessário para você desenvolver uma vida de fé diferente de uma vida cristã natural. E não se trata de algo apenas emocional ou sentimental. O batismo no Espírito Santo nos revela algo muito maior e que transcende as nossas faculdades mentais, raciocínio, intelecto, razão, alma. Nós entendemos que se trata de algo espiritual
que é revelado para aquele que é espiritual. E quando você abre o seu coração, crendo naquilo que é para hoje, você recebe. Eu até falei a respeito de uma experiência que eu tive quando entreguei minha vida de verdade a Jesus, com os meus aproximadamente 21 anos de idade. Eu queria muito ser batizado no Espírito Santo. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas algo ardia dentro de mim, e eu tinha sede, eu tinha fome, eu queria demais ter esta experiência. E uma pessoa me procurou e disse assim, ela de uma igreja tradicional histórica: Alberto, não caia nessa dos pentecostais. O batismo no Espírito Santo, essa coisa de orar em línguas, é tudo besteira, é tudo bobeira, é tudo balela. Não acredita nisso não, não vai por esse caminho. Não é para hoje. Aí eu disse para ele assim: querido, sinto muito, você chegou atrasado. Eu já fui batizado no Espírito Santo. Amados, é uma experiência maravilhosa. É uma experiência que te tira da terra e te leva para o céu. É uma experiência que faz o céu baixar. É uma experiência sobrenatural, que não tem nada a ver com essa vida religiosa que às vezes você tem na igreja. Por isso que o crente tem que aprender a buscar. Vida cristã é muito mais do que entrar na igreja, sentar, orar. Alguns nem oram, rezam, cantam, não louvam e não adoram. Entrega lá uma esmola, não é nem uma oferta. Não participa da vida da igreja, não é comprometido com o reino. Muitos até servem em algum ministério ou alguma área, mas não vivem aquilo que Deus traz por revelação à sua igreja. Deus, Ele quer se mover na tua vida de uma forma diferente, de uma forma nova, de uma forma poderosa. Você deve ser cheio do Espírito, para você testificar neste mundo a respeito daquilo que Deus fez em você. Primeiro Deus faz em você e depois através de você. É muito importante nós crermos naquilo que a Bíblia nos fala. Olha como é interessante. Em 1 Coríntios 14, 39 diz assim: não proibais a oração em línguas. Muitos pastores proíbem. Muitos pastores dizem: não, isso é coisa da cabeça, isso aí é emocional. Amados, na semana passada eu falei que aquele que entrega a vida para Jesus é de Jesus. Pastor, eu tenho o Espírito Santo? Eu disse: sim, você tem o Espírito Santo. Qual a diferença do orar em línguas? O Espírito Santo te tem. Quando você entrega a vida para Jesus, você tem o Espírito Santo. Mas quando você ora em línguas, o Espírito Santo te tem. São duas coisas completamente diferentes. E eu contei o testemunho de um milagre que eu vi acontecer, de uma irmã que estava na cama há mais de 2 anos, sofrendo de uma paralisia por conta de um derrame que ela tinha sofrido. Estava atrofiada. Fomos lá, oramos, e eu conto isso na sexta-feira, e por um milagre de Deus, ela foi curada. Um milagre tremendo aconteceu. E você pode ver isso na pregação de sexta-feira. Então, queridos, eu não vou me alongar nesse sentido, mas quando eu recebi o batismo do Espírito Santo,
muita coisa começou a mudar na minha vida. A minha experiência com Deus se tornou diferente. Eu comecei a viver a presença de Deus. Não era algo assim protocolar, formal, rito, liturgia. Não. Jesus se torna pessoal na sua vida. Você tem uma proximidade com as coisas do reino como nunca antes. Por isso eu quero dizer para você que está do outro lado: você não pode viver no deserto, na secura, no árido. Você não pode viver essa vida achando que é o que Deus preparou para você, porque não é. Deus tem muito mais para a sua vida, e tudo que Ele quer é que você creia e receba. E no final nós estaremos orando para você ser batizado no Espírito Santo, receber o batismo no Espírito Santo aí na sua casa, porque foi assim que eu recebi, assistindo um programa pela TV, canal aberto, nos anos 80, da Valnice Milhomens Coelho, missionária, recém-vinda da África. Ela estava agora sendo usada nacionalmente para trazer entendimento da palavra revelada ao Brasil, através do programa Palavra da Fé. Um dia, eu estava assistindo um programa onde ela falava sobre os dons do Espírito, e no final do programa ela disse assim: você que deseja ser batizado no Espírito Santo de Deus, o Senhor vai te alcançar aí onde você está, na sua casa, aonde você estiver. E naquele momento, quando ela disse: receba o batismo no Espírito Santo, o caderno foi para um lado, a caneta para outro lado, e eu fiquei de joelhos, tomado, embebecido, embriagado pelo Espírito Santo de Deus, orando em línguas. Corre lá, vaxere, canta lá, manassa. E o programa terminava às 8 da manhã. Minha mãe chegou às 11. Eu fiquei orando em línguas 9, 10, 11, 3 horas seguidas. E quando ela chegou, eu estava assim em êxtase. Amados, eu me sentia flutuando, parecia que eu tinha asas. Foi algo assim fantástico. Você deve provar daquilo que é espiritual, porque tem muito crente que vive na esfera do natural, porque ele é natural. Jesus disse para Nicodemos, aquele que é carne, busca das coisas da carne, aquele que é espírito, busca das coisas do espírito. Deus quer te levar para águas mais profundas. Lembra de Ezequiel? Aonde bate as águas do Espírito na tua vida, nos teus artérios, nos teus tornozelos, joelhos, cintura, no peito, ou te cobre. Você que deve entrar no profundo de Deus. Por isso que eu comecei hoje dando uma palavra para aqueles que são da família Fé Cristã. Você precisa buscar mais de Deus. Não é algo que eu posso fazer por você. Eu vou até a metade do caminho, a outra metade quem vai é você. Recebe e vive tudo que Deus tem preparado para a tua vida, debaixo da unção do Espírito Santo. Deus está trazendo despertamento para a sua igreja neste momento. Uma igreja que estava dormente, uma igreja que estava alienada, uma igreja passiva, negligente, omissa, e até mesmo conivente com as coisas do mundo. Nós precisamos desta unção para discernir. Nós precisamos receber dele este poder, esta unção, esta glória, esta presença. Você precisa ter o entendimento de que vida com Deus é muito mais do que isso que você tem vivido. Quando você compreende essa verdade, a oração que você faz na tua sala não é a mesma oração que você fazia. A oração que você fazia no quarto não é a mesma oração que você fazia. A oração que você faz
em qualquer lugar. Não é a mesma oração que você fazia. Algo toma conta da atmosfera. Muitas vezes eu chego diante de Deus e digo assim: Deus, eu não sei orar como convém, mas o teu Espírito Santo que está em mim, este sabe orar. E eu agora me entrego, Espírito Santo, a ti, para que tu uses a minha boca, porque a tua palavra diz, ó Deus, que quando eu oro em línguas, eu oro verdadeiramente, 100% de acordo com a tua vontade. E eu começo, e vou. Chega uma hora que eu sinto que algo acontece, e é mais do que um tremor, um arrepio, é a presença que vem e se manifesta ali. Às vezes é tão real que eu tenho receio de abrir os olhos e me deparar com Ele, e começo a chorar copiosamente. Não se trata de algo da carne, se trata de algo espiritual, porque você é espírito, tem uma alma e mora num corpo. Você não é só corpo e alma. A Bíblia diz que Deus é espírito. A Bíblia diz que Deus é o Pai dos espíritos. E Deus fala com você no seu espírito. E você só consegue entender, interpretar, traduzir através do Espírito Santo de Deus. Então não dá para ser racional, intelectual, alma, natural. É isso que você precisa entender. Nicodemos foi ministrado sobre isso. Nicodemos era muito inteligente. Ele era uma pessoa que se destacava na sociedade, um religioso que tinha conhecimento, mas não conhecia a revelação. Jesus, em poucas e simples palavras, ensinou a Nicodemos a revelação. E eu começo a chorar copiosamente. Muitas vezes eu nem consigo chorar, a voz fica embargada, eu fica presa. Muitas vezes eu fico lá, recebendo dele, sendo ministrado por ele, sendo tratado por ele. Os crentes de hoje precisam orar muito no Espírito Santo. Quando Jesus vai no Getsemane e os seus discípulos estão dormindo, ele faz uma advertência e diz: nenhuma hora vocês podem orar comigo. Eu quero fazer um desafio a você. Comece a orar pelo menos 1 hora em línguas por dia. Ora meia hora de manhã e depois meia hora à noite. Pelo menos 1 hora por dia em línguas. E vocês vão ver o rasgar do véu. Vocês vão ver a manifestação do sobrenatural. Vocês vão ver que toda aquela carnalidade começa a morrer. Porque tem irmão que qualquer coisa irrita, chateia, aborrece, deprime, angustia, preocupa. Quando você está no Espírito, você confia nele, você descansa nele, e você espera o milagre. É tudo que Deus quer que você viva. Nada pode impedir a tua comunhão com Ele. Nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma luta, nenhuma ameaça, nenhuma injustiça, nenhum levante. Quantas coisas têm roubado a tua fé e te tirado da presença de Deus. Mas quando você começa a orar a palavra, quando você começa a orar alinhado com a palavra, quando você começa a orar no Espírito Santo, isso vai trazer uma renovação atômica na tua vida. Vai ser algo realmente sobrenatural. Nós vimos na sexta-feira, em Atos capítulo 1, versículo 8,
mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nota que Jesus disse assim: vocês não vão sair de Jerusalém, vocês vão ficar aqui. Depois que ele ressuscita, vocês não vão para lugar nenhum, vocês vão ficar aqui, até serem cheios do Espírito Santo de Deus. E no dia de Pentecostes, a festa da colheita, eles estavam reunidos no cenáculo, quando de repente um vento veemente veio e soprou naquele lugar, e aquele lugar tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Tem uma revelação aí, e todos foram cheios do Espírito Santo, todos, qual o desejo de Deus para a sua igreja? Que todos sejam cheios do Espírito Santo, todos, e começaram a falar. Quem é que vai falar? Você. Quem é que vai ter iniciativa de abrir a boca e pela fé crer e começar a falar em línguas? Você. A palavra para batismo, uma delas, cabe aí, é beber. E não dá para beber de boca fechada, perceba. Eu, para beber, preciso abrir a boca. Você precisa beber. Note que agora eu bebi e bebi de acordo. Bebi mais do que a minha sede. É assim que tem que ser. Começa a se desafiar e tem o objetivo de chegar além. Tem o objetivo de chegar além. Você não pode conservar essa vidinha que chama espiritual insossa, sem tempero. Não. Eles ficaram em Jerusalém e foram cheios. É promessa de Deus. Fica, permanece na vontade dele, e você vai ser cheio do Espírito. Aleluia, aleluia. Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. E olha só, qual o propósito deles serem cheios do Espírito? Receber capacitação de Deus para ser testemunha. Aonde quer que você vá, você vai ser testemunha. E eu contei um testemunho de um senhor que era muito simplão, e foi no nosso culto, ouviu a palavra e praticou, e o compadre dele, que também estava acamado há muito tempo, foi curado. Ele disse: se isso aconteceu com o pastor, pode acontecer comigo. E quando você age, não na presunção, mas na fé, o Espírito Santo testifica. E vocês podem ouvir esse testemunho que eu ministrei na sexta-feira, desse senhorzinho que foi para o sítio, de ônibus, debaixo do sol escaldante, anda por quase 1 hora, e de repente, o seu compadre é curado, e aquele vilarejo é evangelizado, por um homem semi-analfabeto, ou praticamente analfabeto. Ele dizia que conhecia os numerinhos, ele contava o dinheiro, malemar assinava o seu nome. Queridos, muitos se acham capazes na sua carne. Você pode estudar um livro, um compêndio de teologia, você pode estudar um dicionário, uma enciclopédia, você pode buscar o conhecimento natural, mas você precisa do endosso do Espírito Santo. Como disse Paulo, esse evangelho que eu vos prego não é um evangelho
que é marcado somente por palavras, mas pelo poder de Deus. Nós precisamos buscar, e o Espírito Santo, Ele vai nos abençoar. Aleluia. No dia de Pentecostes, não foram apenas alguns que foram batizados, todos foram cheios. É fato que nós temos visto tantas coisas, principalmente meninices no meio da igreja. Tem pessoas que dizem que estão cheios do Espírito Santo, mas estas são as mais fofoqueiras. Me perguntaram: pastor, qual a evidência de se orar em línguas? Do batismo no Espírito Santo? Eu disse: orar em línguas. Mas por outro lado é de controlar a língua, é dar testemunho. Então você não pode se mostrar que é cheio do Espírito Santo, está no meio de confusão, contenda, briga, discórdia, fofoca. Quem está cheio do Espírito é diligente. Então tira os olhos dessas pessoas. Os meninos espirituais, a criancice, a falta de maturidade vai estar na igreja. Você precisa se posicionar, não para ser melhor do que ninguém, mas para de repente servir de referencial. Porque o grande problema que enfrentamos hoje na nossa sociedade é crise de referencial. Quem vai ser o exemplo? Quem vai ser o modelo? O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha a responsabilidade. Ele não está dizendo seja imitador de Cristo. Ele está dizendo: eu tenho dado testemunho a vocês. Olha para a minha vida e vocês verão o próprio Cristo. Então me imita, porque se vocês me imitarem, vocês estarão imitando a Cristo. É o princípio. É o princípio. Em Atos 2:38, Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Ah, mas pastor, eu faço uma outra interpretação deste texto. Eu não vejo como o batismo do Espírito Santo orar em línguas. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão em outras línguas. É por isso que você quer refutar. Preste atenção. Dê uma chance para o Espírito Santo te encher. É tão lindo quando nós vemos pessoas vazias de si mesmas, mas com muita sinceridade no coração, sendo cheios do Espírito. Quando vemos que muitos endurecem os seus corações para receber aquilo que é dom, dádiva e presente de Deus, que é o Espírito Santo e que é o batismo no Espírito Santo. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Quer acompanhar a leitura? Está em Atos capítulo 8, do versículo 14 ao 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do 14 ao 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem
o Espírito Santo. Uma experiência subsequente à do novo nascimento, qual é? O batismo, o revestimento de fogo em línguas do Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos. Aqui nós temos um ministério que é chamado de imposição de mãos. E quando Pedro e João diziam: recebam o batismo no Espírito Santo, eles recebiam o batismo no Espírito Santo. Não é maravilhoso? Vocês notaram aí que eles foram para Samaria. Samaria tinha sido evangelizada, entregaram a vida para Jesus, mas estava faltando alguma coisa, e João e Pedro e João sabia que isso era muito importante. Foram lá para ministrar o batismo no Espírito Santo. Aproveita, já que estamos em Atos, abra em Atos 9:17. Atos 9:17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Imagina só, Ananias era um diácono normal, simples, talvez sem credenciais da igreja, mas que tinha o respeito do céu, porque somente aquele que é cheio do Espírito Santo pode liberar da unção do Espírito para que outras pessoas igualmente sejam cheias. Pastores e líderes vazios não podem liberar e dar daquilo que eles não têm. É tempo da liderança, é tempo do altar, é tempo dos pastores, dos presbíteros se encherem do Espírito, para que a igreja não seja uma igreja morna, para que a igreja não seja uma igreja fria, para que a igreja possa ser uma igreja pungente, fervorosa e cheia da presença de Deus. Quero te fazer uma pergunta. Você é batizado no Espírito Santo? Você ora há quanto tempo por dia em línguas? Se você não é batizado no Espírito Santo, entregue a sua vida para Jesus. E quando eu digo isso, eu estou falando para crente, porque nós somos salvos. O que eu estou falando é para você entregar aquilo que você ainda não entregou. Muitas vezes eu precisei orar e dizer: Deus, meu coração está endurecido nessa área, me quebranta. Deus, me mostra a verdade sobre isso. Deus, aquilo que não é palavra, aquilo que não vem de ti, aquilo que não é revelação do teu Espírito, eu não quero. Tivemos uma experiência tão linda dia desses. Antes da quarentena, nós estávamos aqui fazendo o nosso discipuladão e ensinando o passo a passo aos nossos irmãos. E nós tínhamos aqui um irmão muito querido que caminhava com Jesus há um tempo e não tinha sido batizado no Espírito Santo. Irmãos, a glória de Deus tomou esse lugar. E eu me dirigi a este irmão, e quando eu cheguei perto dele, ele já estava entregue. Está entendendo o que é se entregar? Mas você está relutante, com a boca cerrada e dizendo: faz aí, Deus, alguma coisa. Se é verdade esse batismo do Espírito Santo, então me faz falar. Lembra o que eu disse lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 4 em diante? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Eles começaram, eles permitiram, eles deixaram, eles buscaram. Preste atenção, não tem sentido a gente estar dentro da igreja como incrédulos,
duvidando daquilo que Deus tem preparado para os seus. Você deve dizer: Deus, eu quero reformular. Deus, eu quero renovar. Deus, eu quero reconstruir tudo aquilo que até hoje eu achei que era de um jeito, e de repente eu estou percebendo que existe algo mais. A letra mata, mas o espírito dá vida. Não podemos ser legalistas. O que está por detrás da letra preta impressa no papel branco? Eu não estou falando de meninice, eu não estou falando de esquisitice, eu estou falando de algo que é sério, e que a igreja carece, e que a igreja precisa. A igreja tem o Espírito, mas ele está lá, os dons estão lá, dormentes, mas latentes dentro de você. É tempo de um despertamento espiritual. Você não é qualquer um, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Desperta, se move debaixo da nuvem, acompanha o sopro, o vento, deixa Deus te mostrar a direção, o caminho, em nome de Jesus. Corre bala na xerra. Está entendendo, Renata? Deixa Deus te mostrar o caminho. Oh, recaxere melecandarrabalabanassá. Oh, glória a Deus. Em Atos capítulo 10, versículos de 44 ao 47, diz assim: Atos 10, de 44 a 47. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Imagina a unção de Deus ser tão grande em você, e ela ser transmitida através de você, a ponto daquelas pessoas serem tocadas de algo espiritual, quebrar cadeias, ressuscitar os mortos espirituais, trazê-los de volta, colocá-los de pé na presença do Deus Altíssimo. Já pensou? Aquela glória ser tão grande que a pessoa vai dizer: os meus problemas são pequenos, as minhas dificuldades são pequenas, as minhas lutas são pequenas, a glória do meu Deus é infinitamente maior. Eu nasci para o louvor da sua glória. E você tem um coração que entroniza, que glorifica e que exalta a presença deste Deus. Aleluia! Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, até transbordar. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo, olha aí o dom do Espírito Santo, para você confrontar depois com a palavra que nós vimos em Atos 8, de 14 a 17, onde falava também a respeito do dom do Espírito Santo. Vou repetir. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Pedro leva estes homens com eles, com medo ou com receio de sofrer represálias. De repente, eles ficam impressionados, porque descobriram que o que Deus tinha não era só para eles. Deus queria repartir com outros também.
porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: porque pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam o Espírito Santo como nós? Olha o que diz em Atos capítulo 19, de 1 a 7. Atos 19, de 1 a 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por outras regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo? Irmãos, é algo natural na nossa vida, porque é tão maravilhoso este receber de Deus, o dom, o orar em línguas, que a gente quer que todos vivam debaixo deste mover. Olha que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Quer esquecer? Em francês, o que é isso? O que é isso? Como é que fala em japonês? O que é isso? Venha cá, vamos falar em japonês, para sua mãe ver você lá no Mato Grosso. Olha quem que está aqui, Isabel, teu filho engordou 6 quilos depois que casou. Olha a unção acumulada, está aparecendo aqui, o Isabel. Como é que fala? O que é isso? Nanicoré. 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 Legal. Manda um abraço lá para o seu pai. Abraço, mãe, pai, beijo. Amo vocês. Para o Vini. Vini também. Não pode esquecer que tem irmão, né? Então lá no Mato Grosso. Aleluia. Imagina só. Eles disseram assim: nós nem sabemos, nunca nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João, que é o batismo do arrependimento. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhes as mãos. Paulo impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Imagina só, estas tochas apagadas que se tornaram incandescentes. A igreja precisa ouvir isso, porque somente aquele que é incandescente pode incendiar os outros. Está na hora da gente se tornar incandescente, flamejante. Está na hora de queimar de novo. Está na hora de queimar de novo. Pega aí. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Demorou um pouco para queimar, mas vai comigo, não é? Olha o que diz em 1 Coríntios 14:5. E eu quero que todos vós faleis em línguas. O apóstolo Paulo diz. Imagina. Por quê? Porque era desejo de Deus. Eu quero que todos vocês faleis em línguas. Olha o que diz em Lucas 24:49. E eis que sobre vós
envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder. A igreja precisa ser empoderada. Quando a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, para ir por todo mundo nós precisamos ser empoderados, nós precisamos desta unção, nós precisamos deste poder. Não dá para ir na nossa própria força, não dá. Fiquem em Jerusalém. O que quer dizer? Tem que ter um tempo de busca. Então, desde sexta-feira se estabeleceu para nós como igreja de Jesus um tempo de busca para vivermos algo da parte do Espírito Santo. E a partir de hoje você também vai começar a trabalhar essa busca. Eu não sei como é que você vai fazer, como você vai se dedicar à oração, leitura da palavra. Pega o livro de Atos. Alguns dizem Atos do Espírito Santo. Este livro é maravilhoso. Este livro, ele narra a ação do Espírito Santo. Estude sobre o assunto. Medita sobre o assunto. Deixa queimar. 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 Oh! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Amém. Fiquem em Jerusalém ao tempo de busca, para que recebam a promessa. Ou seja, existe uma preparação. Lembra de Elias? Quando ele está no monte, ele prepara o altar, no Monte Carmelo, ele prepara o altar. Não há uma manifestação sem antes você preparar o altar. Prepara o altar. Prepara o altar para a manifestação de Deus ser gloriosa sobre a sua vida. Primeiro, fique em Jerusalém em tempo de busca. Segundo, recebam a promessa, preparação. E terceiro, revestimento de poder para operar o sobrenatural de Deus. Aleluia. Amados, eu vou deixar para ministrar na semana que vem o restante da lição, por conta do tempo. Mas eu quero permitir que o Espírito Santo toque você hoje. Querido Espírito Santo, entra nesta casa, entra neste lar, entra nesta família. Eu sinto uma unção poderosa aqui. A atmosfera aqui está tomada pela graça de Deus. Permita que esta unção alcance você aí. Guarda o que eu vou te falar. Não existe nenhum impedimento natural maior do que a graça de Deus, a ponto de romper tudo aquilo que é maligno e trazer você para perto de Deus, em nome de Jesus. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, eu sou pecador, eu não posso orar em línguas. Você sabe que o Espírito Santo veio para você que é pecador, para que você deixe de pecar. Tudo que você precisa agora é dizer: Deus, me perdoa, porque eu sou um pecador.
E quando você ora arrependido e confessa o seu pecado, não existe impedimento espiritual para a manifestação da glória de Deus. Você ouviu um pouco da palavra, isso trouxe um despertamento dentro de você. E eu quero te falar uma coisa. Eu também já fui um crente carnal. Eu também já fui um crente mundano. Eu também já fui um crente pecaminoso. Eu também causei escárnio e vergonha no reino, com o meu mau testemunho quando eu era um menino na fé. Mas como diz o apóstolo Paulo, quando eu era menino, eu pensava como menino, sentia como menino, falava como menino, agia como menino, mas agora eu cresci. Queridos, hoje eu sou um pastor mais abalizado, mais vivido, mais experimentado e mais convertido. E eu quero te falar uma coisa: conversão é algo que acontece todos os dias da nossa vida, é um processo ininterrupto. Você é de Deus. Não aceite o diabo dizer que você não é de Deus. Jesus morreu por você. Ele pagou o preço naquela cruz, derramando até a sua última gota de sangue por você. O seu nome estava escrito naquela cruz. Se sinta amado. Feche os teus olhos aí no teu lugar, na tua casa, aonde você estiver. Se você estiver guiando para o carro, feche os teus olhos. E eu quero que você entenda que você é filho amado, filho querido, filho meu, filho amado, filho querido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te envolver aí. Deixa o Espírito Santo te tocar. Aleluia. Aleluia. Oh, recacheramalababahasa, requereminesi, andeitashalamalasso. Aleluia. Não existe nada que pode te afastar de Deus. Se você quer voltar, este é o dia, esta é a hora, este é o momento que o céu preparou para você. Abandona o pecado, a carnalidade. Não viva para o mundo, viva para Deus. Um dia eu me coloquei diante do Senhor também e disse: Deus, eu preciso viver para Ti. Estou cansado de viver para mim mesmo. Quando você vive para você, quando você busca apenas preencher o teu vazio existencial, quando você quer fazer tudo do teu jeito, vem as frustrações. Mas agora, em nome de Jesus, sobe o teclado para mim um pouquinho, por favor. Sobe o teclado para mim, por favor. Deixa o Espírito Santo tomar você. Oh, deixa o Espírito Santo tomar você. Aleluia.
de acordo com esta verdade, ensinada pela tua palavra. Neste momento, humildemente me coloco diante de ti, pedindo a Jesus como batizador, que enche e batize cada um dos irmãos e das irmãs que estão em suas casas, que estão no carro, que estejam onde estiver. Recebe esta palavra agora e sejam cheios do Espírito Santo de Deus e comece a orar em outras línguas. Alguns começam a falar uma sílaba, uma palavra, uma frase. Mas quando você entende que é o Espírito Santo, o diabo vai querer dizer: não, não é o Espírito Santo, é você. E todos começaram a orar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É você mesmo que vai falar. É você que vai dar liberdade ao Espírito. É você que vai abrir a sua boca. Comece a exercitar a partir de hoje. Você é uma testemunha viva de Deus neste tempo profético em Bragança Paulista. Nós temos um irmão que está ouvindo lá em Portugal, cultuando conosco lá em Portugal. Eu gostaria de mandar um grande abraço e um beijo a você, irmão querido que está a assistir em Portugal. Irmãos no Texas, irmãos na Califórnia, irmãos no Mato Grosso, irmãos espalhados por todo canto. Sejam cheios do Espírito Santo. Comece a orar em línguas. Vocês que oram em línguas, a igreja que ora em línguas, os irmãos que oram em línguas, todos nós, corre, cá, xerá, maná, babá, rachá, e ouvi a voz como que de muitas águas. Oh, re, ramalachá, oh, re, que, caramaná, babá, rachá, oh, re, que, canda, recalacho. Enquanto nós vamos cantar aleluia de novo, os irmãos vão orar em línguas e não vão parar, amém? Deixa o Espírito te encher. Amados, prepare a sua vida para um novo tempo profético. Esta pandemia deve nos ensinar alguma coisa, e cabe a você aprender alguma coisa do céu. Deus quer te falar algo, em nome de Jesus. Pratica o orar em línguas, seja cheio do Espírito Santo. Eu gostaria que você procurasse na internet um livro
ele não tem para vender, mas vocês vão encontrar, do David Robertson, Orando a Palavra. David Robertson, você escreve D-A-V-E, é David, tá? Não é David, é David Robertson, tá? Orando a Palavra. Esse livro está à disposição para vocês baixarem. Eu gostaria que vocês lessem este livro durante a semana, porque nós vamos continuar. Desde sexta-feira estamos nessa pegada, oração no Espírito Santo, buscando o Espírito Santo. Nós queremos crescer em Deus, sermos cheios, e eu gostaria que você fizesse isso. Amém? Aleluia. Claudete Godoy, Toninho, família. Tamires Oliveira, Alessandro, família. Sônia Ferreira, Soninha, Deus abençoe, viu, querida? Um abraço para sua família linda, nós amamos demais você. A Grazi, aleluia. O Danilo Medeiros, Abel, Sueli Lopes, a Leide Oliveira, Bené, Amanda Caroline, aleluia, glória a Deus. Esta semana a gente vai pedir para que possam baixar este livro. Se eu der mais um, eles não leem dois, primeiro um, não vamos empanturrar, vamos começar primeiro com um. Me pedir aqui, pede para que eles possam ler também Orando a Palavra. Depois vem Orando a Palavra. Vamos trabalhar agora com David Robertson, Orando a Palavra. Andar no Espírito. Andar no Espírito, né? Andar no Espírito. David Robertson, o andar no Espírito. O andar no Espírito, né? Ok, obrigado. Aleluia. Alvanuir, deu sinal de vida. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver quem mais aqui. Está entrando mais gente aqui. Meu Pai. A Neuza Teodoro, Gabriel, a Bia, a Carla Gonçalves. Ó, tem até aqueles Ismael já orando em línguas. Aleluia. A Drica Silva, a Elaine Souza. Aleluia. A Robeli Salles, o David. A Dirce Maria. Ô querida, um beijo, viu? Deus abençoe. Edivan Ribeiro. Tá com som ou sem som? Vocês estão captando aí? Tá com som ou sem som? Eu tinha dito aqui que estava sem som. Tá com som aí? Tá? Belezinha? Glória a Deus. A Mercedes Moraes, obrigado pelo carinho, Mercedes. Vocês estão com som ou sem som? Manda só um toque para eu ver aqui. Mateus Freitas, o Edivan, ele está colocando que cortou o som. Querido Edivan. Tem pessoas de BH também. Tem pessoas de Belo Horizonte, né? Ah, tá. Um beijo para todo mundo lá de Belo Horizonte. Lá é Belo Horizonte. Falando nisso, quero mandar um beijo para a Naide, né? A Naide na Bahia, ela pregava assim: Girimão, se você aceitar Jesus, o diabo vai escumar a boca e os anjos vai pegar tauba e vai bater nele. Assim, mais ou menos isso, né? Falando nisso, o peladão lá continua tirando foto. Eu vi. Falou que lá em Paulo Afonso é muito quente. A mãe da Val, como é o nome dela? A Neide quer voltar para lá. Falou que Bragança é muito frio. É muito frio. Mateus Freitas. Quem mais? Vamos embora, né? Deixa eu ver aqui. Com som. Obrigado, Elaine. Com som. Agora virou com som. Está todo mundo com som aqui. Legal. A Fá de Oliveira. Opa, um beijão, tá?
Obrigado pelo toque. O Cássio, legal. O que será, né? Tem lugar que o Charlie Azevedo, o Charlie não dormiu hoje, né, Charlie? Não. Ele vem com cara amassada. Ele falou, eu estava chorando, pastor. Eu estava chorando. Orar pelo Pelé, o irmão do Benedito Ribeiro. Ele está internado com problemas nas pernas e está assistindo a live. Ele mora em São Paulo. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar por esse homem agora. Que o teu Espírito Santo possa alcançá-lo e que ele possa entregar a sua vida a ti, e que o Senhor possa, com a tua graça, se manifestar e tocá-lo. Em nome de Jesus, fortalece essa perna, cura esta perna, sara de todo mal. Em nome de Jesus, nós oramos e intercedemos por ele. Amém. Orar também pela Emília, mãe do Márcio, está com infecção. Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos toda infecção de urina e profetizamos, Senhor, ser curada, sarada e liberta. Que o teu Espírito Santo possa alcançá-la onde quer que ela esteja e tocá-la. Em nome de Jesus, sara, Senhor, esta mulher agora, em nome de Jesus. A dona Raimunda está lá em BH, mãe da Drica. A Drica está em Belo Horizonte ainda? Ninguém sabe, né? Ela mandou que tá. Mas a mãe está lá, né? A dona Raimunda. Um beijão, viu? A dona Nadir, mãe da Fábia, Natan e Esther. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tem igreja que está cobrando para mandar abraço e beijo. Acredita? A nossa não, é de grátis. Aqui tem irmão que eu não sei, tem umas igrejas aí que estão surtando, né? Misericórdia, só a graça. Aqui é de grátis. Vamos embora. Deixa eu ver se tem mais aqui. Fábia pediu oração pela irmã Fabiana, que está com dor na coluna. Fabiana, em nome de Jesus, toca Jesus na coluna da Fabiana. Nós repreendemos toda a malignidade. Em nome de Jesus, opera, Senhor, cura, sara e liberta. Qual é mesmo o nome do livro? É o Andar no Espírito. O Andar no Espírito. Conferiu ali, né? O Andar no Espírito, do Dave Robertson. Dave Robertson. É só baixar aí. Tá bem? O William que perguntou. A gente podia ficar aqui nessa unção, é a Drica. Aleluia. Joyce Prata está respondendo. Legal, obrigado, Joyce. Muito bom. Os irmãos querem fazer vigília. Aleluia. Glória a Deus. Vamos embora? Não dá vontade de ir, né? Dá vontade de ficar aqui. As meninas estão com frio? Bateu um frio aí? É que vocês não oraram no Espírito Santo hoje. Oh, aleluia. É brincadeira. Vamos embora. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pai amado e Pai querido, nós queremos te agradecer por esta noite que tivemos na tua santa presença. Obrigado por tudo aquilo que recebemos nesta noite. Que esta semana seja uma semana onde a tua presença vai ser cultivada por nós. Queremos, Senhor, durante estes dias, buscar mais desta unção, deste poder, desta graça, desta glória, desta presença, em nome de Jesus. Fica na paz, que a bênção do Senhor seja sobre a vida de vocês, uma semana de vitória, e em qualquer coisa estamos à disposição. Um beijo no coração.